Vamos então começar a nossa primeira aula aqui do nosso primeiro tema. O tema em que estamos são os fundamentos da neurociência aplicada à psicoterapia. E a aula de hoje a gente vai falar sobre as regiões cerebrais e as suas funções psicológicas. Quando nós falamos de neurociência aplicada à psicoterapia, é muito comum que surjam algumas sensações de distanciamento, de dúvida, se realmente você vai dar conta de entender essa complexidade dessa ciência. Para muitos profissionais, a neurociência parece algo muito técnico, muito pragmático, cheio de termos difíceis, imagens de ressonância magnética e explicações que não dialogam com a realidade clínica sobre o que está acontecendo na relação psicoterapêutica. Mas a proposta aqui desse nosso curso é justamente fazer o inverso disso. É fazer algo que seja aplicado, que a gente consiga extrair todos esses conhecimentos, esses aprendizados, para a gente conseguir melhorar o nosso serviço psicoterapêutico. A ideia então aqui é mostrar que a neurociência pode ser aliada direta à nossa prática clínica, desde que ela seja compreendida da melhor maneira, de uma maneira que seja funcional e integrada com a psicologia como um todo, e as suas diversas outras abordagens, como a abordagem do mindfulness, da terapia cognitiva comportamental, da análise do comportamento e até da fenomenologia e da psicanálise. Então nessa primeira aula, vamos dar um passo mais básico. O primeiro passo, e ao mesmo tempo extremamente importante, que é justamente conseguir entender quais são essas diferentes regiões do cérebro e como que elas participam dos processos psicológicos que observamos diariamente na nossa clínica. Mas a ideia aqui não é ficar decorando nomes ou estruturas, mas sim refinar o nosso olhar sobre qual que é a essência do que a gente precisa entender sobre as regiões cerebrais. É muito importante começar deixando algo muito claro. O cérebro não funciona como um mapa rígido, em que cada emoção ou comportamento está localizado em algum ponto fixo. Não existe um lugar que a gente pode dizer o lugar da ansiedade, ou o lugar do centro da depressão, ou uma área da força de vontade, da gratidão, da motivação. É importante entender que essa leitura em tentar reduzir o cérebro é muito simplista. E muitas vezes só atrapalha e ajuda muito pouco na prática de entender quais são esses processos que acontecem tanto no nosso cérebro quanto nas relações psicoterapêuticas. O cérebro funciona de uma maneira distribuída e integrada e processual. Por isso, as regiões cerebrais participam de processos fundamentais que a gente entende na psicologia e raramente atuam sozinhos. Todos estão harmonizados, integrados em uma rede interdependente de processos cerebrais. Assim, quando nós falamos de regiões cerebrais na psicoterapia, estamos sempre falando de funções em um contexto dentro de um processamento maior. Por isso, o que nos interessa não é onde acontece a coisa, mas como o sistema funciona como um todo, neste momento e a partir da interação com o ambiente. Uma das regiões mais citadas quando falamos em psicoterapia é a região que talvez mais nos interesse, que é importante você saber na ponta da língua, que é o córtex pré-frontal. De forma geral, o córtex pré-frontal está associado a funções como, por exemplo, planejamento, tomada de decisões, controle inibitório, controle da impulsividade e, sobretudo, regulação integrativa das emoções, pensamentos e comportamentos. É justamente essa região bem ativada que nos diferencia de outros animais. E é ela que permite com que a gente faça aquelas pausas antes de agir, pense com qualidade, reflita sobre as consequências das ações e consiga entender qual que é a melhor maneira de agir no contexto, retirando aquilo que seria um comportamento impulsivo. Na clínica, quando observamos pacientes com dificuldade de autorregulação, impulsividade, rigidez cognitiva e ruminação persistente, muitas vezes estamos lidando com um funcionamento comprometido desse sistema regulatório do córtex pré-frontal. Mas isso não significa que o córtex pré-frontal esteja defeituoso, mas sim que ele pode estar temporariamente sobrecarregado ou inibido por outros sistemas mais reativos, que conforme a gente vai avançando aqui nesse curso de neurociência aplicada à psicoterapia, a gente vai entender que esses processos cerebrais eles são às vezes ativados ou às vezes desativados,
conforme o que está acontecendo na nossa vida com o nosso organismo diante de um contexto. Um outro conjunto fundamental das estruturas é o que nós chamamos do sistema límbico. Então, esse sistema também tem regiões cerebrais que são de extrema importância e a gente precisa saber de cor e salteado, na ponta da nossa língua, quais são essas regiões cerebrais, que elas são fundamentais nos processos da psicoterapia, que são as regiões da amígdala, a região do hipocampo e da ínsula, que todas elas estão fortemente relacionadas com as emoções, a memória emocional e a percepção de como que a gente está sentindo o nosso corpo. É nesse sistema, portanto, que se organizam muitas respostas de ameaça, medo, apego e sofrimento emocional, que são, vamos dizer, as principais características que se apresentam no comportamento dos nossos pacientes. Então vamos começar primeiramente pela amígdala, que talvez seja a mais importante. A amígdala, então, tem um papel central em como a gente vai perceber a existência de uma rápida ameaça. Ela que salienta do tipo, ops, fique esperto, fique atento, tem alguma coisa ali. Tem um tigre ali atrás da árvore, tem alguma coisa, fique esperto, né? Tem alguma coisa acontecendo. Então, na amígdala existe esse mecanismo fundamental de percepção do que está acontecendo de importante no ambiente externo, né? Então, talvez a melhor metáfora para a amígdala seja que ela funciona como um sistema de alarme, constantemente avaliando o que o ambiente está demonstrando de evidências e sinais de perigo. Assim, em situações de risco real, isso é fundamental para a nossa sobrevivência. A amígdala ela foi fundamental para a gente conseguir sobreviver na floresta, sobreviver contra predadores, para a gente conseguir interpretar os elementos da selva, né, da floresta, da natureza, de uma maneira que a gente consiga agir da maneira correta. Mas, por exemplo, em muitos quadros clínicos, como ansiedade e trauma, esse sistema pode ficar hiperativado. E aqui que entra a complexidade, porque todo o nosso sistema bioquímico, neurofisiológico, foi moldado por 300 anos para viver na floresta, viver na natureza. E hoje esse sistema ele interage com a tecnologia, com o ambiente digital, com o ambiente social, com política, com antropologia, cultura. Então aqui o negócio fica bem mais complexo, ainda que é o mesmo fundamento do sistema cerebral que está em ação. Assim, a dor emocional, o aperto no peito, o nó na garganta, o vazio no estômago, tudo isso passa por essa região que é fundamental para o sistema de integração da regulação emocional. Eu acho importante reforçar aqui que nenhuma dessas regiões, seja a amígdala, o córtex pré-frontal, o hipocampo, a ínsula, atuam de maneira isolada. Todas essas regiões estão constantemente em comunicação e intercomunicação, interconexão. O que vemos na clínica, portanto, são padrões de ativação e desativação desses tipos de sistemas diferentes em regiões do nosso cérebro. E dependendo do nosso estado emocional e dependendo do contexto e da história do paciente, essas regiões e esses sistemas se organizam, se entrelaçam, vibram de maneiras diferentes. Mas compreender essas regiões nos permite formular perguntas clínicas mais precisas, mais embasadas na neurofisiologia do corpo humano. Por exemplo, a gente pode muito bem estar conversando com um paciente e se perguntar, esse paciente está com uma região de um estado mais qualitativo do pensamento ativada ou ele está mais reativo? Que região do cérebro está mais hiperativada neste momento? Ou como, por exemplo, entender se o sistema de ameaça está dominando a experiência do nosso paciente ou se existe algum espaço para a integração, para a reativação de outros processos, como, por exemplo, a ínsula, que também ativa novamente o córtex pré-frontal, que traz qualidade de interpretação sobre o que está acontecendo na realidade. Então, também fazer a pergunta o corpo está hiperativado em que direção? Em que sistema? Em que região isso está mais intenso? E entender assim quais são os caminhos para que a gente consiga desenvolver outros tipos de ativação mais terapêuticas
para tanto o momento presente quanto para o processo futuro com o seu paciente. Essas perguntas, portanto, mudam completamente a forma como conduzimos a nossa escuta, a intervenção e o ritmo do processo terapêutico e qual que é a melhor maneira de interagir com os nossos pacientes. A neurociência, nesse sentido, não serve para rotular o paciente, mas para ampliar a nossa compreensão do que está acontecendo naquele momento, naquela sessão. Então, para a gente fechar essa nossa primeira aula, que foi muito densa sobre os aspectos das regiões cerebrais da neurociência, é fundamental que você leve uma ideia central. Regiões cerebrais não explicam o sofrimento psicológico por si só. As regiões cerebrais participam de processos mais amplos, mais dinâmicos e contextuais extremamente complexos que hoje também interagem com outros tipos de ciência, como, por exemplo, a ciência da psicologia social, a ciência da antropologia, da cultura, da biologia, das ciências sociais. Então, tudo isso está agora integrado com essa materialidade neurofisiológica que existe no nosso cérebro. Portanto, pensar neurocientificamente na clínica é pensar no funcionamento e em estados de integração processuais que decorrem diante de cada contexto e cada estrutura da personalidade dos nossos pacientes. Então agora na próxima aula nós vamos avançar exatamente nesse ponto. Vamos sair da ideia das regiões isoladas e entender como elas se organizam em sistemas neurobiológicos integrados, como o sistema nervoso autônomo, o sistema do estresse, o sistema dopaminérgico, enfim, todos esses sistemas que estão todos integrados em uma rede interdependente. E esse passo, então, vai ser essencial para a gente conseguir compreender de fato e de maneira profunda os quadros de ansiedade, de depressão, de TDAH e todos os tipos de acontecimento que acontecem na nossa clínica psicológica com os relatos e as demandas dos nossos pacientes.